Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, que Deus nos abençoe. Que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos predispondo ao bem, hoje e sempre. Continuando com os nossos vídeos sobre a doutrina espírita, nessa etapa falando sobre os princípios básicos da doutrina, hoje nós vamos falar sobre a pluralidade das existências. Em um momento, Deus nos criou, simples, ignorantes, e nos deu, a partir daí, a eternidade para que nós evoluamos, para que nós adquiramos conhecimento, para que nós nos tornemos espíritos puros, para que nós sejamos simples e sábios, como nós dissemos no vídeo anterior. Mas como se dá isso? Como a gente pode evoluir? Bom, o mecanismo que Deus utiliza são as pluralidades das existências. As nossas existências, elas estão interligadas, de tal forma que nós somos hoje o somatório das nossas experiências, segundo Joana de Ângeles. Desde o instante em que Deus nos cria, até agora, hão passado milhões de anos. Nós não estamos dizendo aqui, não estamos tratando aqui de um tempo contável. Não. É impossível quantificar. É impossível a gente chegar e dizer há tantos milhões de anos nós fomos criados. E mesmo porque cada um de nós é criado num momento diferente. Mas, certamente, o ponto inicial da nossa criação é tão longínquo no tempo que a Terra ainda nem tinha sido criada quando nós fomos criados por Deus. A partir daí, nós começamos uma evolução e cremos, pelo que os Espíritos nos contam, pela fé, cremos em algo que não tem respaldo científico algum, mas cremos que estagiamos nos reinos mineral, vegetal e animal, antes de estagiarmos no reino hominal. Ah, mas como é isso? Bem louco seria quem supusesse poder explicar. Das nossas experiências no reino mineral e no reino vegetal, pouquíssimo sabemos. Pouquíssimo sabemos. E é interessante porque nós vemos desse pouquíssimo sabemos. Basicamente, nós sabemos que estagiamos lá, só isso. E existem pessoas falando que nós aprendemos a paciência com as pedras, a sensibilidade com as plantas. Espíritos pseudo-sábios, que querem mostrar um conhecimento que não têm, que querem falar de coisas que têm um orgulho tão desmedido que são incapazes de dizer, eu não sei. A pedra tem paciência? Paciência é uma característica de um ser racional. A pedra pensa? Sensibilidade é a característica de um ser que tem, no mínimo, sistema nervoso.
E aí? O que aprendemos nos nossos estágios no reino mineral e no reino vegetal? Não sei. Mas na sapiência divina ele sabe que foi necessário. Ponto. Paramos por aí. Não vamos começar com elucubrações sobre o que aprendemos? Não. O que a gente sabe mais ou menos é do reino animal. Mas também mais ou menos. Interessante é que antes do reino animal, o que nós sabemos é que nós vivíamos num tipo conglomerado, num condomínio de princípios inteligentes. Ah, mas como é que você sabe disso? Simples. Quando você pega uma planta e tira uma muda e planta, ela nasce outra muda. Outra planta, desculpe. E assim sucessivamente. Mas se você pegar o braço de um ser humano ou a pata de um cachorro, cortar, não vai nascer outro dali. Quando a gente inicia as nossas transmigrações no reino animal, nós adquirimos duas coisas. E veja que eu usei o termo adquirir, porque como nós falamos lá no início da criação, Deus só nos deu 3 coisas quando nos criou: a imortalidade, o pensamento e a vontade. Ponto. Todo mais é aquisição. Nós vamos trabalhando em nós mesmos e vamos adquirindo. E quando a gente começa a estagiar no reino animal, que ali nós vemos a individualização do princípio inteligente, porque o animal é um. E como nós falamos, se você arrancar a cauda dele, a pata dele, a orelha dele, não vai nascer outro animal. Existem alguns que você arranca o rabo, nasce outro rabo. Você, mas outro animal não. Porque o princípio inteligente ali, ele começa a sua individualização. E nos reinos animais inferiores, a gente começa a adquirir 2 coisas: o livre-arbítrio e o direito de morrer. Olha que coisa interessante. Uma plantinha, você tira a muda dela, se ela morrer, nasce outra, daquela mudinha. A gente não. O animal, a partir do momento que ele morreu, está morto, acabou. É o direito que nós adquirimos de desencarnar, de morrer. Adquirimos esse direito com a nossa individualização. E adquirimos também, e começamos a adquirir, o livre-arbítrio. Ah, mas como? O livre-arbítrio não é você optar? Sim. E os animais começam a lidar com isso com as formas mais simples. Basicamente, segundo a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, eles têm que fazer opções pela vida de relação ali, vida normal. Exemplo. Não vai dizer, é assim. Não, é tudo exemplo. A gente, ser humano, chegou mais ou menos na hora do almoço, dá fome. A gente que tem pensamento contínuo faz assim: eu estou com fome. O que eu vou comer? Arroz, feijão, carne. Para quem não come carne, legumes. O animal não. Deu a hora dele comer, ele pensa assim: comer. O que? O que vier na frente. Vá. O animal usa do seu livre-arbítrio quando especificamente? Vamos dar mais um exemplo. Um cachorro de rua.
Por que o cachorro morde um e não morde o outro? É o uso da sua liberdade. Ah, mas os dois seres humanos então estão à mercê disso? Não, existem situações aí. Vamos imaginar assim, dois homens chutam um cachorro e correm. O cachorro escolhe atrás de qual ele vai correr, a quem ele vai morder. E essa usança do livre-arbítrio se restringe a esses atos. A esses atos. E como, meus irmãos, do reino animal nós vamos passar para o reino nominal, do reino nominal nós vamos passar para o reino angelical, nós vamos gastar aqui mais 1 ou 2 vídeos. Nós vamos dar uma paradinha agora nessa questão do reino animal, para eu fazer um alerta para os irmãos. Existem muitos espíritos pseudo-sábios na situação e que estão, não tenham dúvida, fazendo palestra espírita. Por isso as nossas palestras têm decaído tanto de qualidade. Por isso as nossas palestras têm sido tão rasas. Porque a pseudociência, como Joana de Ângeles diz, é um caldo de cultura. É bem superficial. Mas a questão dos animais. Tem uma música muito tocada aí pelos jovens, até uns tempos atrás era, eu não sei como está agora, que o nome dela chama-se Prece 2. Prece 2. E basicamente ela fala da coragem do urso, da força do urso, da paciência da tartaruga. Ela pega um totem e vai analisando as características daqueles animais, eles dando virtudes. A inteligência da águia, a paciência da tartaruga, a força do urso. Mas espera aí, tirando essa questão da força do urso, que força é física, e o urso é forte mesmo, paciência é um atributo de ser racional. Inteligência é atributo de ser racional. Nós confundimos aí instinto com inteligência. A águia faz o que ela tem que fazer desde sempre. Ela caça da mesma forma desde sempre. Instinto. A tartaruga, ela não é paciente. Ela é vagarosa mesmo. É mole. É a sua compleição física que faz ela ser assim. Não é porque ela tem paciência, pelo amor de Deus. Ah, mas os índios... Mas os índios são os índios. Os índios, eles têm um conhecimento limitado. E principalmente nessa época. Não os de hoje, mas nessa época desses totens. Eles tinham um conhecimento muito limitado. Então, para aquele conhecimento estava certo. O que a gente não pode é igual um rapazinho de 14 anos, quando eu ouvi essa música, eu questionei, falei, gente, olha o que nós estamos passando para os jovens. E esse menino de 14 anos virou para mim e falou assim, vamos abrir uma discussão que eu vou te mostrar que a águia tem inteligência, que a tartaruga realmente ela tem paciência. Um menino de 14 anos, ele não sabe nem quem ele é direito. Já com aquela pecha de orgulho, eu vou te destruir num debate. Eu ri e falei, bom, se você acha, continue. Mas, meus irmãos, a gente não pode... Por que eu disse isso? Porque nós ouvimos as coisas e começamos a reproduzir essas coisas. Não pode. Paulo de Tarso diz lá, examina tudo e retende o bem. E retende o bem. A gente vai ouvir,
E isso serve também para as palestras, para os livros que nós lermos. A gente vai pegar a ideia e passar pelo crivo da razão. E depois passar pelo crivo do controle universal dos espíritos. Se uma gama imensa de espíritos falam a mesma coisa, então está certo. A probabilidade de estar certo é grande. No reino animal inferior, existem várias lições que nós aprendemos. Ah, Maurício, me fala uma. Livre-arbítrio, a gente aprende a lidar com o livre-arbítrio. Para nós entendermos, a gente não sabe nem como é a escala. A gente não sabe, por exemplo, se você tem experiência lá como gato, depois como cachorro, ou se é como cachorro primeiro, depois como gato. E a gente ainda fica assim, ah, mas eu já fui. Não, você nunca foi. Vamos pegar o exemplo do cano e da água. A água passa por dentro do cano. Mas a água não é o cano. O princípio inteligente, que didaticamente Kardec vai diferenciar como espírito só quando a gente começar a reencarnar, e a gente só reencarna como ser humano, como animal a gente transmigra, né, como nós falamos. O princípio inteligente ele tem as experiências relativas a. Mas nós nunca fomos cachorro, gato, periquito, papagaio, não. Nós estagiamos lá. Ah, mas tem que ser todos os animais, a gente tem que ter reencarnado, transmigrado em todos os animais. Não sei. E ninguém sabe. O livro dos Espíritos não fala, os Espíritos superiores não comentam. E quando Kardec tenta, eles falam assim, peraí, não entra num labirinto que você não vai sair não. Alto lá. Nós saímos lá de Deus, estagiamos no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. No reino animal, a gente se individualiza e começa a ter as experiências de lidar com o livre-arbítrio e transmigrar. Morrer, nascer. Morrer e nascer. Nós vamos continuar a falar sobre isso no próximo vídeo. Mas agora também eu queria fazer um esclarecimento. E uma puxada de orelha em nós espíritas. Nós espíritas. Algumas pessoas têm me perguntado se eu não vou falar sobre a situação política do Brasil, a situação econômica do Brasil. Pois é. Me perguntaram o que Jesus faria. Sinceramente, eu ouvi, desculpem, 2 títulos de palestras que me deixaram. Se eu não fosse careca, eu ficaria de cabelo em pé. Jesus, socialista, e em quem Jesus votaria. Um pensamento rápido para a gente não alongar muito. Eu não vou entrar nesse mérito. Porque nós somos cidadãos, cada um tem seu partido, cada um tem suas ideias, eu tenho as minhas, e respeito as que são iguais e as que são diferentes, mas quero que as minhas sejam respeitadas também por quem não pensa igual a mim. E acho que a doutrina espírita, tenho certeza, que a doutrina espírita não deve se meter nisso. Nós temos livre-arbítrio, nós temos consciência, nós temos inteligência. Espíritas, não passemos para Jesus uma responsabilidade que é nossa. Em quem Jesus votaria? Não sei. Mas eu sei do seguinte. Perguntaram para Jesus assim, Senhor, é lícito pagar tributo a César?
E Jesus pede uma moeda. Veja bem, ele nem tinha moeda com ele. Pega a moeda, olha aquela inscrição e aquela figura gravada e pergunta assim, de quem é essa figura? E eles respondem, de César. Ele fala, então dai a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Conjunção política é da terra. Nós temos que resolver. Nós temos que resolver. Enquanto nós colocarmos em quem Jesus, a gente vai achar. Meu pai dizia assim, quando você quer, tudo é motivo, quando você não quer, tudo é desculpa. A doutrina espírita não veio para isso. Essas querelas de política vão passar. Mas só vão passar se nós nos posicionarmos. Aí depende de onde você for. É com você, meu amigo. É a sua consciência. Mas a gente quer o nome de Jesus para chancelar uma coisa que nós já sabíamos. A doutrina espírita não vai se meter nisso. O movimento espírita não deveria se meter nisso. Não existe espiritismo de esquerda. Como não existe espiritismo de direita. Existe espiritismo. E aí vai meu puxão de orelha. Quem não entendeu isso, não entendeu a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. No próximo vídeo nós continuaremos, agora sem interrupção disso, mas nós continuaremos a falar das pluralidades das existências, lá no reino animal ainda, para continuarmos até quando a gente começar a reencarnar. Muita paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe.